O método de estudo da sociologia segundo Durkheim. No estudo da vida social, uma das preocupações de Durkheim era avaliar qual método permitiria fazê-lo de maneira científica, superando as deficiências do senso comum. Conclui que ele deveria assemelhar-se ao adotado pelas ciências naturais, mas nem por isso ser o seu decalque, porque os fatos que a sociologia examina pertencem ao reino social e têm peculiaridades que os distinguem dos fenômenos da natureza. Tal método deveria ser estritamente sociológico. Com base nele, os cientistas sociais investigariam possíveis relações de causa e efeito e regularidades com vistas à descoberta de leis e mesmo de regras de ação para o futuro, observando fenômenos rigorosamente definidos. Primeiro, aqui estudar a sociedade no seu aspecto exterior. Considerada sob esta perspectiva, ela surge como que constituída por uma massa de população, de uma certa densidade, disposta de determinada maneira num território, dispersa nos campos ou concentrada nas cidades, etc. Ocupa um território mais ou menos extenso, situado de determinada maneira em relação aos mares e aos territórios dos povos vizinhos, mais ou menos atravessado por cursos de água e por diferentes vias de comunicação que estabelecem contato, mais ou menos íntimo, entre os habitantes. Este território, as suas dimensões, a sua configuração e a composição da população que se movimenta na sua superfície são naturalmente fatores importantes na vida social. É o seu substrato. Assim como no indivíduo a vida psíquica varia consoante a composição anatômica do cérebro que lhe está na base, assim os fenômenos coletivos variam segundo a constituição do substrato social. Durkheim estabelece regras que os sociólogos devem seguir na observação dos fatos sociais. A primeira delas, e a mais fundamental, é considerá-los como coisas. Daí seguem-se alguns corolários: afastar sistematicamente as pré-noções, definir previamente os fenômenos tratados a partir dos caracteres exteriores que lhes são comuns, e considerá-los, independentemente de suas manifestações individuais, da maneira mais objetiva possível. Ele coloca em questão a conduta do investigador que, mesmo encontrando-se diante de uma realidade externa desconhecida, parece mover-se como se estivesse entre coisas imediatamente transparentes ao espírito. Tão grande é a facilidade com que o vemos resolver questões obscuras. Com isso, o estudioso não faz mais do que expressar suas pré-noções, as quais acabam tornando-se como um véu interposto entre as coisas e ele próprio. As proposições do autor, expostas em seu livro As Regras do Método Sociológico, acarretaram acaloradas discussões na época, obrigando-o a escrever um longo prefácio à segunda edição, tendo em vista esclarecer sua posição inicial e em que reafirma: a coisa se opõe à ideia. É coisa todo objeto do conhecimento que a inteligência não penetra de maneira natural. Tudo o que o espírito não pode chegar a compreender senão sob a condição de sair de si mesmo, por meio da observação e da experimentação, passando progressivamente dos caracteres mais exteriores e mais imediatamente acessíveis para os menos visíveis e profundos. A coisa pode ser reconhecida pelo sintoma de não poder ser modificada por intermédio de um simples decreto da vontade. Não que seja refratária a qualquer modificação. Mas não é suficiente exercer a vontade para produzir uma mudança. É preciso, além disso, um esforço mais ou menos laborioso, devido à resistência que nos opõe e que, outrossim, nem sempre pode ser vencida. O sociólogo deve, portanto, ter a atitude mental e comportar-se diante dos fatos da mesma maneira que o faria qualquer cientista. Considerar que se acha diante de objetos ignorados porque as representações que podem ser formuladas no decorrer da vida, tendo sido efetuadas sem método nem crítica, estão destituídas de valor científico e devem ser afastadas. Ele deve assumir que desconhece completamente o que são os fatos sociais, já que os homens não esperaram o advento da ciência social para formular ideias sobre o direito, a moral, a família, o Estado e a própria sociedade, pois não podiam passar sem elas em sua existência. Ora, é sobretudo na sociologia que as pré-noções, para retomar a expressão de Bacon, estão em estado de dominar os espíritos e de se substituir às coisas. Com efeito, as coisas sociais só se realizam através dos homens, são um produto da atividade humana. Não parecem, pois, constituir outra coisa senão a realização de ideias, inatas ou não, que trazemos em nós, não passam da aplicação dessas ideias às diversas circunstâncias que acompanham as relações dos homens entre si. A organização da família, do contrato, da repressão, do Estado, da sociedade aparece assim como um simples desenvolvimento das ideias que formulamos a respeito da sociedade, do Estado, da justiça, etc. Por conseguinte, tais fatos e outros análogos parecem não ter realidade senão nas ideias e pelas ideias, e como estas parecem o germe dos fatos, elas é que se tornam, então, a matéria peculiar à sociologia.
A dificuldade que o sociólogo enfrenta para libertar-se das falsas evidências, formadas fora do campo da ciência, deve-se a que influi sobre ele seu sentimento, sua paixão pelos objetos morais que examina. Mas, mesmo que tenha preferências, quando investiga, o sábio se desinteressa pelas consequências práticas. Ele diz o que é, verifica o que são as coisas e fica nessa verificação. Não se preocupa em saber se as verdades que descubra são agradáveis ou desconcertantes, se convém as relações que estabeleça fiquem como foram descobertas, ou se valeria a pena que fossem outras. Seu papel é o de exprimir a realidade, não o de julgá-la. Por isso é que uma das bases da objetividade de uma ciência da sociedade teria que ser, necessariamente, a disposição do cientista social a colocar-se num estado de espírito semelhante ao dos físicos, químicos e fisiologistas quando se aventuram numa região ainda inexplorada de seu domínio científico, assumindo, desse modo, sua ignorância, livrando-se de suas pré-noções ou noções vulgares, já combatidas por Bacon, e adotando, enfim, a prática cartesiana da dúvida metódica. Essa atitude leva apenas à convicção de que, no estado atual dos nossos conhecimentos, não sabemos com certeza o que são Estado, soberania, liberdade política, democracia, socialismo, comunismo etc. E o método estatuiria a interdição do uso destes conceitos enquanto não estivessem cientificamente constituídos. E todavia os termos que os exprimem figuram sem cessar nas discussões dos sociólogos. São empregados correntemente e com segurança, como se correspondessem a coisas bem conhecidas e definidas, quando não despertam em nós senão misturas indistintas de impressões vagas, de preconceitos e de paixões.